Boa noite a todos que nos assistem pelo canal da Casa de Oração, Esperança e Consolações. Eu me chamo Edivaldo César, sou trabalhador do Instituto Kardecista da Bahia e no Movimento Espírita em trabalho de divulgação doutrinária. E nessa noite, a convite da nossa irmã Cléo Pinheiro, para contribuir com o momento doutrinário da casa. Nesse instante, convido a todos para que possamos estar em estado de prece, buscando a comunhão com os amigos espirituais que trabalham na seara do Cristo Jesus de Nazaré, para a inspiração, o amparo, a clareza espiritual dos temas que estão sendo ventilados doutrinariamente no uso da tecnologia. E que Jesus abençoe todos os trabalhadores, frequentadores e o esclarecimento que nos liberta através da doutrina dos Espíritos prometida por Ele, que chegaria o momento em que todos nós seríamos esclarecidos, consolados, confortados e fortalecidos nas nossas experiências. Então, que tenhamos mais uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, de reflexões acerca de tudo o que fala a respeito de nós espíritos, em processo de evolução para a nossa perfeição. Que Deus nos abençoe e nos guarde agora e sempre. Então, o tema que nos foi proposto, resgate e renovação. Esse tema está na obra do irmão Emmanuel, Mãos Unidas, espírito desencarnado na época e o médium encarnado na época, Chico Xavier. E hoje nós temos notícia que os papéis se inverteram, né? Chico, nós sabemos, retornou ao plano espiritual em 2002 e Emmanuel, segundo nos consta as informações, está encarnado já há algum tempo, convivendo conosco também essas experiências humanas que nós estamos vivendo na Terra nesses dias. E ele nos fala sobre resgate e renovação. Então, o que significa resgate e renovação dentro dos princípios do Espiritismo? Resgate espiritual. Resgate é o mesmo que expiação. É a ação da lei de causa e efeito e, ao mesmo tempo, a oportunidade de reaver ações negativas. Toda vez que nós somos convidados a fazermos um resgate, nós temos que ir em busca e resgatar aquilo que nos é necessário para que a consciência se mantenha tranquila, suave diante das leis divinas, que são as leis que nos regem. De modo que significa purificação de faltas cometidas, que é um meio usado para expiar, para se cumprir a lei divina no íntimo do ser espiritual que nós somos, em processo de evolução. É o cumprimento de uma lei, é o livramento de uma culpa. Então, o sentimento de culpa já não encontra mais morada permanente na consciência dos seres, e já sabemos que temos a oportunidade do resgate, da reparação, da expiação e da prova diante das leis divinas que nos regem, reveladas pela doutrina dos Espíritos. Então, esse é o resgate, chamado resgate espiritual, para os espíritos que nos encontramos agora no planeta Terra. Nós estamos na condição das provas e das renovações. Um dos princípios do Espiritismo, ou da doutrina espírita, é exatamente a pluralidade das existências. As existências nossas são várias. Allan Kardec teve a oportunidade de perguntar para os espíritos se existia uma quantidade exata para que o espírito, nós, pudéssemos alcançar a perfeição. E eles responderam que não, que depende do nosso esforço, da nossa disciplina, da nossa vivência, do nosso aproveitamento do talismã divino, que se chama o tempo. E à medida que nós vamos aproveitando cada encarnação, cada estadia na matéria, no mundo, no plano material, nós estamos naturalmente encurtando as nossas vivências na matéria, porque nós não fomos criados para viver eternamente presos a uma matéria densa, pesada e grosseira. À medida que o espírito vai se depurando moralmente, intelectualmente, nós vamos avançando
e contribuindo também com a obra da criação. Então, graças à pluralidade das existências, existe o processo chamado reencarnação, que é um processo educativo e não punitivo, que com experiência de várias existências, temos a possibilidade de nos elevarmos moralmente, de melhorar, de fazer a reforma íntima tão propalada, tão convidada e tão falada por todos os seres espirituais que colaboram conosco nesta caminhada. E para cada uma dessas existências há o livre-arbítrio, cabendo a cada um de nós discernir qual o melhor caminho a seguir. Então, dentro desse princípio, que é a pluralidade das existências, existe a reencarnação como um processo de contribuição para a evolução espiritual. Aprendemos, enquanto desencarnados, sim. Existem vários compartimentos de educacionais, de orientações, mas na prática precisamos retornar ao corpo físico para, na convivência de uns com os outros, nos mundos que comportam a nossa condição moral, vivenciar essas experiências humanas, que com o tempo estão solidificando a nossa individualidade, a nossa proposta, que é a proposta divina para com toda a sua obra, aperfeiçoar-se. As potencialidades divinas em nós são perfeitas, mas nós não as vivemos ainda, porque não as descobrimos. Então, em cada encarnação, nós estamos resgatando o mal feito, digamos assim, perante a lei, e buscando um novo caminho de fazer bem feito conforme a lei divina. Então, enquanto estivermos agindo conforme a lei, nós estamos bem. E a reencarnação tem o objetivo de aperfeiçoar, não para pagar, não para sofrer, não para isso ou para aquilo, mas o objetivo do espírito é aperfeiçoar-se. Tanto no plano espiritual, repetindo, quanto desencarnado, estamos nos aperfeiçoando, como também, principalmente, no plano material, nas convivências, colocando em prática as experiências que foram adquiridas ao longo dos tempos, ao longo das diversas encarnações passadas, depurando, aprendendo e continuando. Então, eis o resgate. E renovação, o que significa? O próprio termo já nos diz. Aqui tem uma mensagem de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 23 e 24, que Paulo dá a seguinte orientação: renovai-vos, pois, no espírito do vosso entendimento, e vesti-vos do homem novo. Então, Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso anteriormente, que ao conhecer a proposta de Jesus e do Evangelho, renova completamente a sua postura diante da lei nova que ele estava conhecendo. Então, quando ele começa a ser um cristão, pregador das mensagens, estudando e aprendendo, ele orienta todas as igrejas que foram criadas pelos cristãos da época. E ele encaminha essa mensagem para os Efésios, dizendo: renovai-vos no espírito do vosso entendimento, ou seja, de acordo com o entendimento de cada um, e vestir a túnica do homem novo, porque o homem velho já não condiz mais com os tempos. Saulo de Tarso, doutor da lei na época, intrépido, valente e corajoso, defensor da lei mosaica, mas quando ouviu falar da mensagem de Jesus, de um profeta que estava prometendo um reino, trazendo uma nova lei, que era a lei do amai-vos uns aos outros, a lei do perdão, da justiça e da misericórdia, ele pede às autoridades romanas que lhe dê carta aberta, para que ele pudesse abafar, destruir esses cristãos cuja doutrina estava crescendo que nem farinha por toda parte. E as autoridades lhe dão carta aberta para que ele, juntamente com seus soldados, pudessem ir à cidade de Damasco, encontrar-se com Ananias, porque lá ele ficou sabendo que esse Ananias era o cabeça dos cristãos, que auxiliava a manter essa doutrina que chegava daquele que foi crucificado, daquele que no passado estava representando o reino de Deus na terra. E para ele,
A única lei que existia era a lei mosaica. Chegando às portas de Damasco, dá-se a grande renovação do espírito Saulo com a mensagem de Jesus, quando a luz divina clara na sua consciência e a voz suave do mestre Galileu, o Rabi da Galileia, lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem tu, Saulo, persegues. E aí ele responde com a outra pergunta: que queres que eu faça? E Jesus diz: vai, entra na cidade de Damasco, procura por Ananias, que Ananias te aguarda. E Saulo estava completamente cego, espiritualmente, materialmente, e naquele momento ele adentra a cidade, procura por Ananias, e Ananias já tinha sido avisado pelo mestre que o doutor da lei iria procurá-lo, porque tinha necessidade de enxergar claramente a mensagem espiritual, porque ele já era um vaso eleito para estar na proposta de Jesus. Certa feita, ouvi seu Divaldo Franco falar numa pergunta que foi feita: como alguém pode se renovar, se transformar de uma hora para a outra, como o Saulo de Tarso? E ele diz: já existia no íntimo de Saulo essa proposta dele conhecer esse reino, mas quando ele chegou, ele encontrou a lei mosaica e a ela ele se filiou. Mas no momento certo ele descortina no envolvimento com as energias com o mestre de Nazaré, e ele desperta e diz para Ananias: eu quero ser cristão. Eu quero conhecer esse mestre e seus ensinamentos. E assim ele se torna. De Saulo de Tarso passa a Paulo de Tarso, após se exilar no deserto, estudando todos os escritos que foram feitos para apresentar a ele esse Jesus de Nazaré. Então a renovação, o resgatar tudo que já tinha cometido antes no passado para com os cristãos, o grande destruidor. Hoje temos notícias que é um do grande espírito que contribui para que o evangelho esteja conosco, trazido na forma clara e justa, diante dos espíritos amorosos que trabalham na codificação na seara de Jesus, aqui no planeta Terra. Então, resgatar e renovar-se, essa é a nossa proposta. Fomos ao Livro dos Espíritos, questão 991, quando Allan Kardec pergunta: qual é a consequência do arrependimento no seu estado espiritual? E a equipe espiritual responde: o desejo de uma nova encarnação, para se purificar. O espírito então compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira por uma nova existência onde possa expiar suas faltas. Porque não basta somente o arrependimento. Tem que haver a expiação, é como uma limpeza, uma depuração, e a partir daí a reparação diante da própria lei. Então estamos todos nós submetidos a esse processo que Jesus vem esclarecer para nós através da doutrina dos espíritos. Então houve arrependimento, sim, o desejo de fazer novamente, mas fazer bem. Como? Se fosse castigo eterno, se fosse o Pai lançando suas criaturas no sofrimento eterno, o arrependimento não valia de nada. Mas o Pai é bondade e misericórdia, a causa primeira de todas que existem, a inteligência suprema que permite que nós possamos retornar ao cenário quantas vezes forem necessárias pelo processo da reencarnação. Então o Espírito compreende as imperfeições, compreende as falhas, compreende que é infeliz porque se afastou da lei e aspira a uma nova existência para expiar, para consertar, para fazer melhor, porque até então não sabia. Sair do estado de ignorância para o estado de conhecimento. Conhecendo a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que através do estudo, da doutrina, todas as casas espíritas mantêm o estudo porque é necessário e fundamental.
porque o primordial, a mensagem espírita, é exatamente o esclarecimento do espírito encarnado ou desencarnado, para que nos tornemos livres, que somos perante a lei, agindo e sabendo que toda a nossa ação corresponde a uma reação que retorna para cada um de nós. Por isso a necessidade do resgate quando cometemos atos desatinados ainda pela falta do conhecimento. E ele nos diz assim, que o Espiritismo vem como o cristianismo, bem compreendido, mostrar para nós a absoluta necessidade de nossa renovação espiritual, interior, pelas próprias consequências de cada um dos nossos atos, de cada um dos nossos pensamentos, porque nenhuma emanação fluídica que parta de cada um de nós, boa ou má, não fica sem resposta. Nosso coração, nosso cérebro, físico, espiritual, perispiritual, tudo isso produz efeitos e nós somos a causa. Então vem o Espiritismo agora como o cristianismo redivivo, o cristianismo ao qual Jesus está vinculado nos seus ensinamentos, na sua forma de viver, de apresentar e de considerar todos os seres. Mas foi preciso, porque foi deturpado, foi escondido, não foi compreendido, e ele mesmo teve a possibilidade de, em momento próprio, dizer que nos enviaria esse Consolador para esclarecer, para dizer e para lembrar aquilo que não foi dito, que foi esquecido, e que ainda na condição de espíritos em processo de evolução, a condição e a capacidade moral, intelectiva de cada um de nós ainda não permitia. Mas como a evolução é infinita, nós estamos caminhando e em cada etapa a humanidade recebe as orientações necessárias para entender os momentos de vivência em que nos encontramos no planeta Terra, principalmente nesse instante, em que estamos vivendo há meses uma pandemia que está consumindo os corpos. Corpos são organismos físicos devorados por um vírus e, coletivamente, quantos espíritos estão desencarnando, chegando ao plano espiritual dos desencarnados e deixando o corpo material na Terra. Então, o Espiritismo, como o cristianismo redivivo no Livro dos Espíritos, nos fala dos flagelos destruidores, que são necessários ainda na Terra, num planeta que tem a condição de abrigar espíritos em provas e expiações, porque as provas e expiações estão em nós, na nossa condição moral. Então é preciso passar por determinados flagelos, determinados mecanismos de avanço para que a humanidade possa refletir, pensar, decidir e renovar suas atitudes perante as leis divinas. É o impulso para o progresso, juntamente com essa lei que faz parte também da grande obra divina. Então, nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações geram situações que mais cedo ou mais tarde vêm de encontro a nós próprios. Então, o Mestre já havia anunciado: a cada um é dado segundo suas próprias obras. Nós nos beneficiamos com as obras dos outros quando a obra é o bem, porque o bem é o único que é divino. Mas os erros, os desacertos, chamado mal, ele reflete no espírito, trazendo-lhe dor e sofrimento até que haja a reparação e a renovação. Estaremos contribuindo com a humanidade inteira. Então nada fica sem resposta. Todas as nossas ações provocam reações. E essas reações serão boas ou más a depender das ações praticadas. De modo que nossa estadia na Terra. Estamos na Terra para quê? Para aprender e progredir espiritualmente. Cabe-nos, portanto, o esforço, a disciplina, a dedicação na conquista dos tesouros eternos, uma vez que a nossa bagagem, ao retornar ao plano espiritual, será constituída dos valores positivos ou negativos que nós venhamos a gravar em nós, de acordo com a nossa vivência, com as nossas experiências humanas, aqui no planeta agora. Então, quem sou, de onde vim, para onde vou, porque aqui estou.
Todos esses questionamentos já nos foram respondidos através da doutrina consoladora do Espiritismo educativo para a humanidade. Esforço, dedicação, conquistar os tesouros divinos, os tesouros eternos. O Mestre Jesus já nos disse: onde está o vosso tesouro? É aí que está o vosso coração. Estamos apenas na busca dos tesouros materiais? Das conquistas das fortunas? Precisamos do material enquanto encarnados, mas o objetivo é trabalhar com esse material, dar uma destinação adequada, boa para nós e para os demais, e aí estaremos conquistando os tesouros íntimos, os tesouros eternos, esses que ninguém tira de nós como espíritos imortais que somos. Então a bagagem que nós levaremos para o plano espiritual dos desencarnados é justamente a bagagem espiritual e não a bagagem material, porque tudo que nós encontramos materialmente providencial de Deus para nosso processo evolutivo aqui ficará. Então os valores positivos, os valores negativos que venhamos a conquistar, eles caminharão conosco, quer estejamos encarnados ou não. Por isso se faz necessário o momento dessa grande renovação que todos nós estamos passando agora, de reflexões, de chamado de atenção, para mudarmos as nossas atitudes comportamentais perante nós próprios, perante o outro, perante a sociedade, perante as instituições espíritas aos quais estamos vinculados, quando retornarmos presencialmente. Como nós estaremos? Como serão os nossos comportamentos? Então lembramos nesse instante da Rainha de França, no capítulo O Meu Reino Não É Deste Mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando esse Espírito nos traz uma comunicação e começa dizendo assim: quem melhor do que eu para entender esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo? O meu reino não é deste mundo. Por quê? Porque rainha eu fui entre os homens. E pensei que chegaria a rainha no reino dos céus. Mas quanto engano! Quando cheguei no plano espiritual, muitos daqueles que eram meus súditos, meus empregados, que serviam-me, estavam acostumados a receber ordens. Eu tive por minha vez que pedir, porque eles estavam espiritualmente muito acima de mim. E eu pensei em encontrar um tapete vermelho que pudesse me dar passagem para adentrar como rainha no mundo dos espíritos desencarnados. Mas quanto engano! Para conquistar esse reino que Jesus veio nos trazer, é necessário muito trabalho. É necessário vencer os espinhos e trabalhar na prática do bem, porque esse reino que nós iremos habitar, que já se encontra dentro de nós em desenvolvimento, através das potencialidades divinas que nós estamos descortinando, é preciso ser conquistado, não com coisas materiais. Porque onde está o vosso tesouro, é aí que está o vosso coração e o vosso sentimento. Então estamos na Terra, numa escola, onde o Mestre único é Jesus de Nazaré. Estamos em expiação e em provas, nos depurando para amanhã, no futuro que estamos construindo agora, sermos bem-aventurados. Na questão 1000 do Livro dos Espíritos, podemos desde esta vida resgatar as nossas faltas? Kardec pergunta aos espíritos. Sim, eles respondem, reparando-as, mas não julguei resgatá-la por algumas privações inúteis, ou por meio de doações de após-morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil, e que só custa o trabalho de bater no peito. Eu fiz. É o orgulho, né? O orgulho e a vaidade. Então podemos resgatar, sim, mas com trabalho, com privação, com educação, com dedicação, com ação. Não de forma, como ele diz aqui, doar algumas coisas materiais depois que está desencarnado, quando não vamos precisar mais. Então tem que ter o sacrifício, o esforço.
Lembremos da doação em frente ao gasofilácio. Quando Jesus, ensinando os discípulos, os apóstolos, na rua, no momento onde ele se encontrava, ele para em frente ao gasofilácio, que era o local onde as pessoas depositavam as suas doações. E essas doações eram feitas por ricos que colocavam sacos cheios de moedas de ouro, tudo o que lhe sobrava, que não iria lhe fazer falta. Quando uma viúva deposita apenas uma moeda no gasofilácio. E ele tem a oportunidade de dizer aos discípulos, em verdade vos digo, que de todos que aqui depositaram, esta mulher, esta viúva, foi quem deu mais. Por quê, mestre? Porque ela deu das suas próprias necessidades. Fez o sacrifício, porque a doação era uma lei, e pode vir a sentir falta. Mas os demais doaram do supérfluo que tinham. Então, essa proposta de resgatar as faltas precisa ser bem pensada por todos nós. Não julgueis que o resgate sejam por algumas privações pueris, mas tem espíritos que passam por situações difíceis e dolorosas que nós conhecemos na Terra, solicitado muitas vezes pelo despertar espiritual, orientado pelos mentores espirituais, e o resgate é muito forte, muitas vezes muito doloroso, a depender das construções que foram feitas no passado, que a Deus pertence. Então, graças a Deus, o esquecimento do passado nos permite acobertar essas condições de conhecer para que não soframos mais. Então, lá no próprio Evangelho, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, encontra-se a grande mensagem, esquecimento do passado. Que a bondade, a justiça, a misericórdia divina, permitindo que fique no subconsciente as experiências passadas, para que as negativas não entravem o nosso progresso e as positivas não exacerbem o nosso orgulho, a vaidade na convivências atuais. Mas todas elas trazem reflexo no nosso dia a dia, nas nossas posturas de hoje, incentivar o que foi bom, temos isso no íntimo, reeducar o que não foi bom, temos isso na nossa consciência. E os Espíritos nos dizem, querem saber como foram suas atividades nas existências passadas? Analisem quais são suas tendências no dia de hoje. Mas graças a Deus encontramos esse cristianismo redivivo ao qual todos nós estamos vinculados. O irmão Emmanuel, através da psicografia de Chico, continua nos dizendo que a pluralidade das existências, a reencarnação, não seria caminhada redentora se já houvesse atendido a todas as exigências do aprimoramento espiritual. Mas ainda é aqui na Terra. A grande caminhada redentora a qual todos nós estamos vinculados neste momento, que estamos encarnados. E alguns que estavam encarnados já cessaram esse momento, voltaram ao plano espiritual para se prepararem para uma nova experiência encarnatória que será redentora na vida de todos os seres espirituais. Enquanto estamos na escola, somos chamados ao exercício das lições. Ante a lei do renascimento, superamos no mundo dificuldades e lutas, espinhos e tentações. Então, renascemos para superar obstáculos. E para superarmos os obstáculos é preciso ter fé. Como já nos convidou o Mestre de Nazaré, quando tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer a esse monte, passa daqui para lá, e o monte passará. Então, os montes são as dificuldades que nós encontramos, muitas vezes, em nós mesmos. A vaidade, a prepotência, a não humildade para buscar o conhecimento necessário para que possamos ser libertos através do conhecimento. Sair do estado de ignorância, da simplicidade que éramos na condição da criação, estamos avançando para que a nossa possibilidade de aprendizado se torne cada vez melhor, mais aprimorada
diante da lei dos renascimentos, renascimentos sucessivos. Então, quantas vezes forem necessárias, a misericórdia divina estará disponibilizando para nós o retorno a um corpo físico novo, formado num plano material, para que o espírito mergulhe e venha trazer novas experiências na convivência com outros seres que fazem parte dessa grande parentela espiritual. Então, a pluralidade das existências vem com esse objetivo de permitir o nosso avanço, a nossa perfeição, e cada vez que nós aproveitamos, nós estamos dando salto de qualidade na grande escalada evolutiva. Encontros e desencontros. Então, deste caminhar da reencarnação, dá-se reencontrar afetos que a união de milênios tornou inesquecíveis, mas igualmente conviveremos conosco também velhos adversários, não mais armados pelos instrumentos do ódio aberto, e sim trajados noutra roupagem física, devidamente acolhida à tua convivência, dificultando-te os passos muitas vezes, através da aversão oculta. Então é o momento do resgate. Conviver com os mesmos seres aos quais nós estamos atrelados em existências passadas, porque a vida é única, é uma só. As nossas existências é que são várias no corpo físico, para o aprimoramento. Então, nos núcleos familiares, nos locais de trabalho, nas sociedades espíritas, em toda a parte da sociedade, nós encontramos e reencontramos. E desencontramos temporariamente. Até que chegue o momento de reajuste novamente, estaremos juntos. E Emmanuel nos lembra, como nós já sabemos, que não convivemos somente com os afetos, mas a misericórdia divina permite também que os desafetos do passado, gerado em outras ocasiões, voltem e venham conviver conosco, muitas vezes dentro do próprio núcleo familiar, para o resgate e para a renovação. Então, instrumentos não mais armados pelos instrumentos do ódio, porque muitas vezes esse ódio já foi sanado nas nossas convivências enquanto estávamos no plano espiritual dos desencarnados. Então, encontros e desencontros acontecem com todos nós. Então, quando nós estamos buscando esse aprimoramento, se faz necessário a prática da boa convivência, a oração, o estudo, o evangelho no lar, que vão nos fortalecendo a todos, para que nós sejamos vitoriosos diante dessa proposta de renovação espiritual. De modo que o resgate e a renovação possa acontecer da melhor forma possível diante da vida. É a proposta de Jesus. É a proposta da doutrina. Então, proposta é essa que nos permite estarmos juntos a uma constelação familiar, como diz a mentora Joana de Ângeles. Uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobilitantes do amor, ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Todos nós já sabemos dessa clareza, porque nos perguntávamos anteriormente por que entre os próprios membros familiares ainda existe um desafeto, ainda existe uma desagregação, ainda existe um momento de desequilíbrio. Então, no livro SOS Família, ela tem a oportunidade de dizer para nós que família é um grupo de espíritos normalmente necessitados de reajuste de uns para com os outros, porque é a misericórdia divina permitindo que nós possamos encontrarmos todos no cenário terrestre através desse benefício que se chama reencarnação. Sem reencarnação, onde haverá justiça? Então, colocado para todos nessas reflexões que nós vivenciamos no nosso dia a dia. Então, vincularam em outras existências, tanto vínculos positivos quanto vínculos negativos. Os positivos vão se solidificando, vão se depurando com o tempo, e os negativos precisam ser
refeitos, renovados, através das nossas atitudes, através do esclarecimento que nós estamos buscando, estamos tendo agora no estudo da doutrina espírita. Igualmente, a constelação familiar pode organizar-se com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade, ensaio para ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Então, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, na obra chamada Constelação Familiar, que precisa ser conhecida por todos nós. E na constelação familiar, ela está considerando com as estrelas. Constelação é um grupo de estrelas, e cada estrela tem seu brilho próprio. Uns brilham mais, outros brilham mais ou menos, uns brilham menos, e o objetivo é que todos possamos deixar brilhar a nossa luz, como nos convida nosso irmão Jesus de Nazaré. Que brilhe a vossa luz. Então essa luz é íntima, essa luz está na consciência, que é a lei divina. Kardec tem a oportunidade de perguntar onde se encontra a lei divina escrita, e os Espíritos respondem na consciência do ser. Então temos gravado em nós que Deus nos criou para aperfeiçoar. Somos centelhas divinas em expansão. E as famílias se formam encarnados e desencarnados, onde Jesus teve a oportunidade de se referir à parentela corporal e à parentela espiritual. Quando do chamado em casa de Simão Pedro, reunido com o povo, ensinando, educando, recebe um recado: está aí fora, mestre, sua mãe, seus irmãos, que vieram lhe chamar. E ele aproveita e diz: quem são meus irmãos, minha mãe, meu pai, senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eis aqui, aproveita a plateia diante dele e enuncia: eis aqui minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos filhos do mesmo Pai, fazendo parte da família universal. E aí, judiciosamente, vem a doutrina espírita, em momento próprio, para esclarecer essa mensagem de Jesus, falando-nos dos laços de família, dos laços espirituais, que são eternos, imortais, e dos laços corpóreos, que são passageiros, através do corpo, do mesmo sangue, do mesmo pai, da mesma mãe, biologicamente. Mas o afeto ou desafeto está no espírito. Então, justamente nesse momento da reunião da constelação familiar, que estamos aprimorando o que temos de melhor, deixando brilhar a nossa luz, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, do nosso anjo de guarda e de Jesus, que é o incomparável educador por excelência, psicólogo, que conhece a cada um de nós como as ovelhas que o Pai a ele confiou. Então, essa obra é importantíssima para o conhecimento da família. A lei de amor. Considera, porém, o apelo do amor a que somos convocados dia a dia e dissolve na fonte viva da compaixão o fel da revolta e a nuvem do mal. É o conselho do nosso irmão. O apelo do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mestre, qual o maior mandamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo com uma condicional, como se fosse a ti mesmo. Eis os dois mandamentos, um é semelhante ao outro, que não se pode amar o outro sem amar-se, e não se pode amar a Deus, porque é o Criador e mantenedor da vida, sem percebermos a existência, as leis que nos regem, a compreensão da vida. Deus acima de tudo, porque existimos, é Criador e mantenedor da vida. E esse amor que está intrínseco em nós, lá como o Espírito Lázaro traz a lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo, no início o Espírito só tem instintos, e esses instintos vão caminhando às sensações, as sensações chegam às emoções, as emoções se transformam em sentimento. E quando esse sentimento se requinta, se depura, chama-se amor, que não tem definição.
só deve ser sentido. É o amor que todos nós possuímos no íntimo, como espíritos imortais na nossa consciência. E Emmanuel continua dizendo assim: aceita no educandário da reencarnação a trilha de acesso ao teu próprio ajustamento com a vida, amando, entendendo e servindo sempre. Aceitação, obediência e resignação. O Evangelho é o nosso maior remédio em qualquer parte que a gente esteja. Então aceita, ele nos pede aqui. Mas de que forma? Percebendo que a reencarnação é um processo educativo. Sem revolta, servindo sempre, sem reclamar, porque a lei é justa, é misericordiosa e é bondosa. Para isso buscamos a razão. Então a obediência é o consentimento da razão, que existe algo superior a nós e nós não podemos modificar. Sabedoria para nós distinguirmos o que podemos modificar. Só podemos modificar a nós próprios aqui dentro. Que Deus nos deu esse poder. Amando, servindo, ajustando a vida, entendendo e servindo sempre. Se alguém te não compreende, ama e abençoa. Se alguém te injuria, abençoa e ama. Serve adiante e continua. É o grande desafio que Jesus nos traz. E Joana de Ângeles nos diz que é uma trilogia inseparável. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Então, como Deus nós não vemos, só vemos as obras. O próximo está bem próximo, somos iguais. Que é a mesma centelha divina habitando em corpos diferentes e individualizada. E em expansão. É o que se chama perfeição e aprimoramento. Então a lei de amor permeia a vida de todos os seres que estamos na Terra, porque o amor também está em nós. Esse amor faz parte de nós. E quando o Mestre teve a oportunidade de, em momento próprio, dizer que aguardais que eu retornarei ao plano espiritual, porque é necessário que assim aconteça. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador. Esse Consolador para que fique convosco eternamente. Quem? O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode conhecer, mas vós, dizendo aos discípulos, vós os conhecereis. Por quê? Porque Ele estará em vós, Ele estará convosco, Ele estará no meio, estará dentro de vós. E permanecerá convosco eternamente. Então, para permanecer conosco eternamente, já que somos espíritos imortais, vivendo dentro da eternidade, os conhecimentos, os esclarecimentos. Que à medida que esses conhecimentos e esse esclarecimento vão ficando conosco, vão despertando em nós a nossa consciência, aprimorando-nos, como diz o grande filósofo, teólogo francês Teilhard de Chardin. Nós somos seres espirituais em experiências humanas e não ao contrário. Então, nós não somos seres humanos em experiências espirituais. Nós seremos e somos sempre espíritos criados simples e ignorantes, passando pelos reinos primários da natureza, até chegar o momento de habitarmos um corpo hominal. E nesses relacionamentos fomos gerando os núcleos de convivência através das nossas ações, tomando consciência, despertando a razão, inteligência, vontade, pensamento contínuo. A presença de Deus, algo superior a todos nós, desde o começo, e a partir daí as nossas ações, embora o livre-arbítrio limitado à nossa condição moral de espírito ainda, mas já agimos. E a toda ação corresponde uma reação. É a lei de causa e efeito, a qual todos nós estamos submetidos. Então, resgate, expiações e provas fazem parte ainda do nosso capítulo. Mas neste momento, desde que nós estamos vivendo essa pandemia, quantas reflexões nós estamos fazendo acerca da vida, acerca de nós próprios, da nossa contribuição nesse momento, da não revolta contra as leis divinas, porque as leis são justas e sábias.
Nós é que ainda não as compreendemos na íntegra. E aí vem o mestre mais uma vez e nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. E Allan Kardec destrincha no Evangelho: como se pode ser bem-aventurado se não se sabe por que se sofre e qual a causa do sofrimento? Então vem o Evangelho, através da doutrina dos Espíritos, para nos dizer que existem causas atuais das aflições e existem causas anteriores que estão no passado das nossas existências. E que nenhum de nós, como dizia Chico, podemos voltar ao passado para refazer. Então agora estamos convivendo as consequências das experiências passadas. Os flagelos destruidores, uma pandemia, não acontece no planeta ao acaso, porque Deus não joga dados. Existe a ordem divina, a qual todos nós estamos submetidos como criaturas de Deus. Mas nós não estamos à parte. Nós fazemos parte. Nós somos seres integrantes da natureza, agindo, contribuindo para o progresso da humanidade inteira. Então, bem-aventurados os aflitos, porque toda aflição passa. E quando a aflição passa, nós estamos fortalecidos, nós estamos agradecidos, mas o Evangelho também nos diz que nem todos que passam por aflições serão bem-aventurados. Por quê? Porque das reclamações, das lamentações, da perda da oportunidade, do aproveitamento daquela aflição, para que possa gerar em nós algo novo. Então, quantas situações nós já criamos desde fevereiro para cá, quando a pandemia começou a assolar o planeta lá na China. E às vezes não pensávamos que nem fosse alcançar aqui. E continua. Estamos em 2021, em janeiro, na esperança de novos tempos. E esses tempos precisam ser construídos por nós. Já temos notícias, consolo, dos espíritos que estão chegando desencarnados no plano espiritual, a forma como estão sendo recebidos pela equipe do Mestre de Nazaré. Então não ocorre acaso, mesmo porque o acaso não existe. O acaso não é inteligente. Os aflitos de hoje somos os arrependidos de ontem, que retornamos para o grande resgate de contribuição com a obra divina no planeta Terra. Com esclarecimento. E a quem muito foi dado, muito será pedido, porque nós próprios nos cobramos. O que é preciso fazer para auxiliar a humanidade? Esclarecimento. Todos os órgãos competentes estão hoje, através da tecnologia, levando a sua mensagem. E os centros espíritas não foram diferentes, as suas propostas também estão sendo vinculadas. Igreja católicas, evangélicas, templos protestantes, templos budistas, templos candomblecistas, templos umbandistas, todos estão nas redes sociais. Que estamos afastados fisicamente, por não poder ainda conviver uns com os outros, evitamos o contágio com o vírus. Mas a misericórdia divina continua atuando, permitindo que nós possamos resgatar o que for necessário, para que através do serviço no bem possamos oferecer, apresentar novos documentos perante a consciência divina que está em nós, com o desejo da melhoria e da renovação. Portanto, amigos e amigas, companheiros que nos assistem, através do canal da Casa de Oração, esperança e consolações. Temos esperança, temos fé, porque fé é mãe da esperança e da caridade. Continuemos na prática da caridade, que a caridade nos auxilia a desenvolver todos os potenciais divinos que estão conosco. O espírito é constituído de potencialidades, e essas potencialidades são divinas em todos nós, porque somos todos iguais perante Deus. Então, que possamos rogar que Jesus continue sempre nos abençoando, abençoando a humanidade inteira, no plano físico e no plano espiritual dos desencarnados.
envolvendo com seu amor incondicional aqueles que se encontram ainda endurecidos, que não se permitiram adentrar o bem, sair o bem que já existe, melhor dizendo, em cada um de nós, e através da prática interna e externa, se comunicar com esse bem íntimo que é o divino em nós. Muita paz, agradeço pela atenção, um abraço a todos. Obrigado, Cléo, pelo convite e a possibilidade de estudo de renovação íntima. Cada vez que nós estudamos um tema, ele passa por nós, pela compreensão, para que possamos colocar diante do esclarecimento para quem nos ouve e quem nos assiste. Muita paz para todos, que Jesus continue nos abençoando, nos fortalecendo. Continuemos firmes, rumos aos novos tempos que estão sendo instalados na Terra, como já havia sido previsto no passado. A era nova, ou a nova era, espíritos novos estão chegando no planeta, contribuindo assim com o nosso progresso espiritual e moral. Jesus nos abençoe, agora e por todo sempre.